E aí, galera do canal, tudo bem com vocês? Tô de volta das minhas férias. Sem muita enrolação, hoje eu escolhi um vídeo bem legal pra gente estar voltando a ativar esse canal novamente. É uma coisa que as meninas sempre vêm me perguntando, quais são os desafios de ser mulher no mercado aí do agro. Bom, gente, eu não tenho propriedade nenhuma pra estar falando assim, generalizando. Tudo que já aconteceu comigo, que eu senti que seria uma dificuldade justamente por eu ser uma mulher, que eu não estou me vitimizando e que eu não acho o ideal da gente, nós como mulheres, estarmos nos vitimizando por causa dessas situações, porque esse tipo de situação não ocorre somente no agro, ocorre em qualquer área do mercado de trabalho. E não é uma coisa que vai impedir os seus sonhos, que vai impedir as suas metas, o seu trabalho, de forma alguma. Muito pelo contrário. Eu acho que elas desenvolveram muito o meu perfil como profissional. Já tô com a minha garrafinha de água, já preparei o roteiro desse vídeo. Olha, vamos começar com a dificuldade que eu acho que, assim, tem que ser a primeira da lista, porque foi a que realmente, olha, fez eu passar apertado. A dificuldade para ir no banheiro. O primeiro estágio que eu fiz, eu acompanhava o consultor, que era o técnico agrícola. Então a gente viajava, tipo, desde a hora que eu chegava até a hora de ir embora, era só estrada. E a maioria das vezes era estrada de terra. Aí muita gente fala assim, né? Ah, mas aí é só você ir lá no matinho e fazer xixi. Quando você tá sozinha ou com alguma mulher também, isso é mais confortável de se fazer. Agora, quando tá você e um homem, é totalmente desconfortável fazer isso, né? Porque tem que ter muita confiança na pessoa para estar fazendo isso. Acho que é uma das dificuldades aí que toda mulher já passou ou vai passar, né? Quando você tá acompanhada ou fazendo estágio com alguma pessoa, quase sempre vai ser um homem, fica bem mais complicado. E sem falar também da questão da menstruação, né? Mulheres passamos por isso uma vez por mês. Às vezes eu tinha cólica, teve uma época que o remédio que eu tava tomando pra dor, ele começou a deixar de funcionar comigo. Não sei porquê, mas não tava funcionando mais. Passei muito mal de dor, de cólica. E muitas vezes começava a me dar dor. Eu tava em outra cidade, pra vocês terem noção. Você tem que ter muita resiliência, porque... E muito autocontrole também, viu, gente? Você segurar ali, você acalmar a sua mente, né? Porque se você ficar pensando, nossa, agora eu tô longe de casa. Ai, onde que eu vou? Não tem lugar pra ir. Se você ficar deixando esses pensamentos ficar na tua cabeça, parece que a dor aumenta e você fica pior. Então tem que ter muito autocontrole, muita inteligência emocional e ter muita resiliência mesmo, viu, galera? Eu acho que essa foi uma das piores dificuldades que eu já encontrei. Hoje em dia, eu já tô acostumada. E eu aprendi a ter muito autocontrole com tudo, que não é muito recomendado, né, a gente tá aí segurando, por causa que faz mal, da infecção de urina e tudo mais. Uma coisa que aconteceu comigo também, por conta dessa questão de andar preparada. Teve um dia que a gente foi fazer uma pulverização na área, mas o menino lá que tava fazendo estágio comigo, ele não me explicou quanto tempo isso levaria. Levei essa garrafinha de água e não levei boné, não levei nada. Geralmente a gente entregava o produto. E aí acabou que eu fiquei a manhã toda debaixo do sol, e muito sol. E a fazenda não tinha uma árvore. E eu não levei boné. Minha garrafa de água, ela acabou em, tipo, acho que em 1 hora acabou. E eu não sabia beber água de galão. Pois é, eu era bem Nutella no começo, né? Quem me acompanha aqui no canal faz tempo já sabe que eu era Nutella antes. Hoje eu tô apanhando por algumas coisas ainda. O resultado foi que eu acho que eu tive uma insolação. Que no outro dia eu não consegui ir no estágio. Que eu tava com... Parecia que eu tava com virose e eu tava com febre. Sentia meu corpo quente de noite. Aviso aí pras mulheres, né? Não tem como a gente comparar a resistência de uma mulher para um homem, gente. Para quem tá realmente lá, né, que nem eu, que a gente tá lá na área, a gente sabe que uma mulher não tem a mesma força, né? Não tem a mesma resistência de um homem. Então ande sempre com água. Prefira eu carregar um galão, tá? Porque essas garrafinhas de água aqui não dura nada. Leva um copo, se você não sabe beber na boca também do galão, que nem eu. Boné, chapéu. Quanto maior o chapéu, melhor. Protetor solar também, que é bom, a gente sempre tá usando. Questão de assédio e desrespeito. Foi uma coisa que aconteceu comigo. Era um ambiente muito masculino e era um ambiente fechado, por conta que era uma loja de produtos agropecuários. Eram muitas pessoas em horário de pico,
90% dessas pessoas eram homens e eu estava lá mais arrumada porque eu não sujava tanto assim a mão, né, na terra igual atualmente. Eu sempre estava mais bonitinha, mais bem arrumada do que atualmente. Atualmente eu trabalho como se fosse um peão. Então, acho que por isso que parou de ter assédio. Aconteceu algumas coisas comigo nessa época que, como eu tava lá, eu queria mostrar o meu serviço e eu queria também desenvolver a minha capacidade social. Então eu sempre tratava as outras pessoas bem, puxava conversa com qualquer tipo de pessoa, tanto menino mais novo quanto pessoas mais velhas, homens velhos, tanto o funcionário quanto o patrão, tudo. Eu sempre conversava bem com as pessoas e eu tenho esse jeito de ser mais simpática, sou mais divertida, faço piada com as coisas. Claro, tudo dentro do limite do senso, né, gente? Existem pessoas que são engraçadas e existem pessoas que são sem noção. Começando a aflorar esse lado meu, sofri assédio verbal. Não vou entrar em detalhes sobre isso, porque é uma coisa que eu não quero lembrar. Na hora eu fiquei sem reação. A única coisa que eu pude responder foi tipo, nossa, que nojo. Só isso que eu consegui responder. Porque a gente fala assim, a gente vê certas coisas na televisão, por exemplo, né, que acontece por aí, e a gente pensa assim, nossa, se fosse eu no meu lugar, eu tinha feito isso, eu tinha feito aquilo. Mas quando realmente acontece com você, é um choque tão grande que parece que você trava. E depois que isso aconteceu, eu me afastei muito da pessoa, eu conversava muito com essa pessoa, mas depois que aconteceu isso, eu me afastei, eu cortei. Então acho que eu deixei bem claro que eu não gostei e que eu queria que respeitasse meu espaço para nada pior acontecer. Eu tenho um perfil de agronomia, certo? E tenho um perfil pessoal meu. O meu perfil pessoal, ele era aberto na época. Acontecia que muitos clientes que vinham lá na empresa que eu fazia estágio, eles começavam a seguir as minhas redes sociais. Então assim, as pessoas meio que me perseguiam. E aí elas ficavam seguindo minhas redes sociais pessoais. E aí às vezes eu falava assim, até cheguei a comentar uma vez, o cara falou assim, nossa, você me tirou do teu perfil e tal. Eu falei assim, por que vocês não seguem o meu perfil profissional, né? Porque o meu pessoal é uma coisa que é pelo meu lazer, sabe? Eu posto viagem, eu posto roupas que eu gosto, coisas de mulher, gente. Então eu cheguei nele e falei assim, mas você quer me seguir? Então me segue no meu profissional, caramba. Nós mulheres, nós temos que tomar muito cuidado nessa questão de dividir a vida. E ter muito cuidado com exposição também. Hoje em dia, o meu perfil pessoal, ele é privado. E eu acho que vai continuar sendo assim. Por conta que é uma coisa que a gente tem que estar com muita atenção. Uma coisinha errada, às vezes uma coisa pra gente é só uma foto, só um vídeo, alguma coisa, mas na visão de outras pessoas não vai ser, sabe? A gente preservar ao máximo a vida pessoal, eu acho que é a melhor decisão. Me fizeram entender aí que pra mim estar nessa área e continuar nela, eu teria que ter muito cuidado com a minha vida pessoal e profissional. E deixar bem claro para as pessoas que eu sou uma mulher de respeito. Homens têm que entender que não são todas as mulheres que são assim. Eu não sou desse tipo. Isso fez eu desenvolver muito a minha assertividade. Então eu vejo que o cara tá começando a dar uma conversa assim, meio esquisita. Eu já sei lidar com isso. Eu já chego e já corto. E eu tô no mercado de trabalho para ser profissional. Eu não tô de brincadeira. Então você me respeita, que eu te respeito. Para outro ponto também, aproveitando esse gancho, é que eu percebo que, sabe, que as pessoas misturam muitas coisas. Eu ainda acho que eu tenho muito a desenvolver em questão de estar conversando com as pessoas. Então, qualquer oportunidade, eu tô treinando. Às vezes eu chego gaguejando e tal, como eu já falei aqui, mas eu vou treinando, sabe? O complicado de você ser mulher é que às vezes as pessoas, elas vão confundir as coisas. Aquela pessoa que você acha da hora, que vai te agregar um conteúdo legal, um conhecimento. Só que aí, na hora que o cara começa a misturar as coisas, fica difícil você manter essa conexão. E às vezes, se você chegar no cara e falar assim, olha, isso eu não tô afim, às vezes o cara até para de falar com você. E aí você acaba perdendo esse network, essa conexão com tal pessoa, porque às vezes tem homens que não levam numa boa, né, você falar um não. Tem homens que você fala, não quero isso, me respeita, e o que a gente tem é uma coisa profissional. Às vezes o cara se ofende tanto
que ele vai mudar, ele não vai nem falar com você mais, vai tratar você mal, vai desfazer. Então são coisas que acontecem, tá? Eu achava que no mercado do agro, né, isso seria mais recorrente, mas conversando com amigas e outras mulheres, isso acontece em todos os lugares, em todas as empresas, em todas as carreiras. O cara quer que você seja uma boa profissional, ele te mantém lá num cargo ou em alguma coisa, mas aí a partir do momento que ele tenta fazer alguma coisa errada e você fala não pra ele, ele te manda embora. Já teve casos, já conheci mulheres que foram mandadas embora porque falou um não pro cara. Outra coisa que eu acho que influencia muito também é em questão das pessoas acabarem duvidando, né, da nossa capacidade, e aproveitando o gancho aí, a gente tem que dedicar dobrado de um homem. Porque às vezes você chega numa fazenda, o produtor olha na tua cara e começa a rir de você. Porque além de mulher, você é nova. Então assim, ele não vai acreditar no seu potencial, ele vai duvidar. E se você não tiver confiança, se você não tiver propriedade do que você tá falando, você gagueja lá na hora, o cara ri de você, ele vai humilhar você lá. E ele vai fazer isso sem dó. Isso é uma coisa que eu acho que tem também, né, para homens também, homens que são mais novos, que são recém-formados, acontece também, né, porque o produtor, gente, não tem comparação, né? O cara que trabalha lá, faz 30 anos que ele trabalha lá e você acabou de formar. Assim, não tem comparação mesmo, o cara sabe tudo, ele é foda pra caramba, né, desculpa o palavreado. Mas eu acho que quando é mulher, acaba se tornando mais pesado isso. Eu acho que a gente tem que fazer o dobrado mesmo. Mas não vejo isso como um peso, sabe? Eu vejo isso como uma forma de você desenvolver mais ainda. Uma forma de crescer, de crescimento. Se a gente tem que passar por isso dobrado, que passe, a gente passa então. E aí a gente vai desenvolver 1000 vezes melhor, e graças a essa desenvoltura que a gente vai adquirindo com esse tipo de experiência, a gente consegue oportunidades que antes não conseguiria de forma alguma. Porque se você não confia em si mesma, ninguém vai confiar lá fora. Assertividade, porque se você não impor limites nas pessoas, elas vão pisar na sua cabeça. Então você tem que impor limites, tem que confiar em si mesma e tem que saber falar não, cara. Sabe? Tem que falar não mesmo e mostrar que você é profissional, que você tá ali para trabalhar, para estudar, para ser uma pessoa firme, focada. Então acho que isso é interessante pra gente, esse tipo de situação. Outra dificuldade é que às vezes a gente não tem muita força, né, para tá carregando as coisas, tipo carregando adubo, fertilizante. Eu sei que existem mulheres que são umas mais fortes que a outra, né, depende muito da estrutura física de cada uma, mas não tem como você comparar também a força de uma mulher com a força de um homem. Todas essas experiências, elas me fizeram me tornar uma pessoa muito assertiva, muito sistemática. Então, gente, essas foram as dificuldades que eu encontrei como mulher no mercado de trabalho e no agro. Essas foram minhas experiências pessoais no meu estágio, faculdade, enfim, tudo que já aconteceu comigo. Então foram coisas que eu vivenciei. Gostaria de dizer para vocês, mulheres que estão aí me acompanhando, né? Mulheres, meninas, mulheres de todas as idades, que isso não é uma dificuldade, assim, que vai destruir seu sonho, que vai destruir sua carreira. Muito pelo contrário, como eu até cheguei a falar antes. Todas as situações, todas essas barreiras, né, que a gente enfrenta, a gente encontra aí, não só no agro, mas em todas as carreiras que a gente vê por aí, essas coisas, elas acabam desenvolvendo a gente, desenvolvendo nossa ética, nossa resiliência, nossa forma de se comunicar, forma de expressar, e de uma forma positiva. Porque eu acredito que quanto mais profissionalismo a gente ter, melhor e mais a gente se destaca. Então, a forma que você se torna assertivo, a forma que você fala com clareza aquilo que você gosta ou não, acho que todas essas coisas, elas fazem diferenças gritantes no mercado de trabalho, na vida pessoal, em tudo. Então, todas essas coisas, elas acabam nos ensinando muito e trazem valores
que são grandiosos. Quando acontecer algum tipo dessas situações, ou até outras com você, lembra de mim. Porque, gente, a porcentagem de eu dar errado nessa carreira era tipo 90%. Porque eu não sou da roça, como já tô cansada de falar aqui. Nunca tive contato com a agricultura. Nunca fui boa para conversar, para desenvolver uma conversa com as pessoas, para ser sociável. Então, assim, eu tinha todos os não contra mim. Tinha todas as chances de dar tudo errado. E agora eu vejo que tá tudo acontecendo, tá tudo andando, né? O processo foi necessário e hoje eu já percebo que eu tô conseguindo colher algumas coisas desses meus sacrifícios, dessas situações que eu passei com resiliência, com foco, muita coragem também, mesmo com medo, muita coragem. Então, quando você achar que você não consegue passar por isso, lembra da minha história para te inspirar, porque se eu conseguir, se eu tô conseguindo, eu sei que você consegue e consegue até mais do que eu. Eu tenho certeza disso. E uma frase que eu gostaria de finalizar esse vídeo é que tempos difíceis criam homens fortes. E tempos difíceis criam mulheres fortes também. Até o próximo vídeo, espero que tenham gostado. E caso vocês queiram contar algum relato pessoal de vocês, ou até mesmo sugestão de vídeos, críticas, elogios, deixe no comentário, tá bom? E já se inscreve, por favor, pra estar me ajudando aí a atingir 3.000 inscritos aqui no canal. Muito obrigada por ter assistido e até a próxima. Beijinho, gente!